Peço a Deus um mundo cheio de paz. Peço a Deus que alcance os seus ideais. Peço a Deus que a inveja jamais. Peço a Deus amor e prosperidade. Opa! Olá, obrigada. Olá, bom dia, queridos amigos da Band. O nosso programa, vocês já viram, né? O nosso programa de hoje vai ser especial, melhor, vai ser abençoado. E eu garanto, vai bombar. Temos música especialíssima, pessoas maravilhosas. O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom João Orani Tempesta, que está conosco aqui, reitor do Cristo Redentor de Corcovado, Padre Omar, que também é colaborador da Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer agora na nossa cidade, entre os dias 23 e 28 de julho, né? A gente sabe demais disso, né? Eles vieram hoje, enfim, dar alegria a esse programa. Estou muito feliz, essa entrevista está marcada há muito tempo, eles estão com uma agenda complicadérrima, dificílimo marcar, e eu queria agradecer desde já. Obrigada, Dorani. Dorani, eu observei na sua biografia, antes de falar da Jornada da Juventude, um fato muito interessante, que me chamou bastante a atenção. O senhor iniciou sua vida religiosa em 1968, não é verdade? No ano de manifestações populares, no auge da ditadura, enfim, o Brasil vivia um momento muito delicado. E agora o senhor está à frente da Jornada Mundial da Juventude, quando nós vivemos momentos muito delicados, né? O senhor acha que tem uma ligação? Eu não sei nem se o senhor já tinha pensado sobre isso. O que o senhor acha disso? Bom dia, Liliana. Bom dia a todos os telespectadores. Eu agradeço pelo convite. É uma alegria poder estar aqui. Eu realmente não tinha feito essa ligação, né? Entre quando eu entrei para a vida religiosa, depois terminado o segundo grau na época, hoje o ensino médio. Novinho, né? Sim, eu tinha 17 para 18 anos, né? E que tinha toda essa situação que, de uma certa forma, agora, claro, com outra conotação, de outras maneiras, acontece também hoje no Brasil, de certa forma no mundo também, dessas transformações sociais. Claro que as razões são bem outras, as motivações são bem outras, mas demonstra um pouco a vitalidade da reflexão do povo e vem de acordo com aquilo que foi o insight do Papa Beato João Paulo II quando começaram as jornadas, né? Que é dar vez e voz aos jovens e, digamos assim, dar oportunidade à juventude de dizer aquilo que pensa e olhar para construir o futuro. Inclusive a oração da jornada termina que os jovens sejam protagonistas de um mundo novo. Então, todo esse momento agora, atual, está dentro daquilo que é também a preocupação da jornada, de levar os jovens a ser ator, né? Alguém que esteja sendo protagonista no hoje e no amanhã da humanidade. O senhor era politizado quando jovem? Ou era muito mais voltado para a vida religiosa? Eu creio que eu nasci no interior de São Paulo, né? E nessa época a minha preocupação era muito mais a entrada da vida religiosa e as manifestações que aconteceram muito mais nas capitais, né? E nesse aspecto, acho que a gente seguiu de longe, né? O senhor já é de São José do Rio Pardo, né? Exatamente. Né? Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu acho muito importante. Essas manifestações, como é que o senhor analisa essas manifestações e preocupa o senhor na chegada? Porque a gente está em cima da hora, digamos assim, da Jornada da Juventude, né? E essas manifestações estão acontecendo com muito vigor em todo o Brasil, enfim. Como é que os medo das pessoas não virem, em Dom Orani? Eu creio que as manifestações, elas são dentro de um contexto de busca de soluções, não é? De procurar encontrar caminhos, de chamar atenção para algumas necessidades dos direitos das pessoas, não é? E, claro, existem muitas necessidades e dentro de um contexto que me parece de uma decepção, de um cansaço dos jovens, das pessoas, que quer ver algo diferente para o futuro. Então, nesse aspecto, estou dentro daquilo que a jornada também quer manifestar, né? Como um valor cristão, em que não há ódio nem rancor, mas uma procura de ser protagonista de um mundo novo. O que às vezes preocupa são os exageros, né? Essas minorias, às vezes, que acabam em baderna, acabam com assaltos, etc., que isso realmente complica, mas eu creio que essas questões vão sendo cada vez mais equacionadas, né, para poder se manifestar livremente
né, poder vir dizer que a gente anseia e sonha por um mundo mais justo, mais humano, onde todo mundo tenha a sua casa, tenha seu tempo de lazer, tenha seu lugar de trabalho, tenha saúde, educação, transporte, né, haja a diminuição da pobreza, viva com dignidade. Eu creio que tudo isso anseia por um mundo assim, que não é uma utopia. É o que vai acontecendo e é necessário que as pessoas também se manifestem, dizendo, nós queremos que isso aconteça, claro, e que aquilo que nós trabalhamos, né, aconteça assim. Bom, Padre Omar, obrigada por estar aqui mais uma vez. Aliás, eu vou falar um pouquinho sobre o Padre Omar também. Ele entrou para o seminário com 18 anos também, também muito jovem, né? E ele foi ordenado num dia muito interessante, no dia 12 de outubro de 2004, que era o dia de Nossa Senhora da Aparecida e do aniversário do Cristo Redentor também, né? Então, hoje o senhor está lá à frente como reitor do Cristo. Não, loucura isso. Maravilha, hein? Impressionante, né? Que ligação providência bacana. de Deus, né, Dorani? Não é, Dorani? Você não acha que é uma providência divina isso? Sem dúvida. Não, falando sério, a data é muito, né? Ele comemora junto com o Cristo Redentor, a seu aniversário. E aí, Padre Omar? É algo extremamente fascinante. Já pensou sobre isso? De poder estar ali é um privilégio, né? O Dorani ter essa confiança de me colocar à frente do Cristo Redentor para poder exercer o meu ministério pastoral e ele poder também estar de braços abertos. Acho que a experiência do padre que estiver trabalhando no Cristo Redentor, até os que forem depois do meu trabalho ali exercido, né, devem ter essa mesma experiência, né, de estar com os braços abertos, acolhendo a todos, acolhendo a diversidade cultural e religiosa que passa ali pelo alto do monumento. O Cristo Redentor é o camarote da cidade maravilhosa. É verdade, é o camarote. É um belíssimo camarote. É o ápice, né, do Rio de Janeiro, assim, né? E é bom que o mundo inteiro quer ver, né? É uma coisa muito ligada à religião e é uma coisa que todo mundo quer ver, o mundo inteiro. É um santuário. Né? É um santuário. A igreja do Rio de Janeiro fez ele um santuário arquidiocesano, portanto é um lugar de culto, né? E que ao mesmo tempo é um lugar que as pessoas vão ali, não só, evidentemente, para ver a beleza da cidade, a região toda, mas também para rezar. E é muito claro isso, né? Pela pequena capela que ali existe e pelas celebrações que acontecem ao redor, com as bênçãos, etc. As pessoas de todo lugar do mundo querem uma bênção. E de todas as religiões, o que é mais interessante, né? Exatamente. Bom, Padre Omar, o senhor começou o nosso programa cantando, eu vou pedir para cantar mais uma música, porque além de tudo, além de muito charmoso, muito alegre, ele é um padre que lançou um CD, né? Exatamente. E vamos colocar mais uma musiquinha e daqui a pouco em alguns instantes, a gente volta a falar sobre a jornada, tá bom? Vamos lá. Qual é o que a gente vai cantar agora? Acho que tem uma música que é uma homenagem à cidade do Rio de Janeiro, Felicidade, que fala, né, Corcovado, né, fala do Corcovado. De quem é a música? É de Rodrigo Rosado. Tá. E o refrão é assim, ó. Nosso músico não é padre não, né, Paulo? Não. Tá bom, então vamos. Olha, fica contente, eu sei que você é o meu amor. Este samba é pra você, este samba é pra você, Corcovado, nosso Cristo Redentor. Este samba é pra você, este samba é pra você, Corcovado, nosso Cristo Redentor. Oba, que bom, gostou? Dorani, me conte as novidades. A nossa jornada da juventude vai começar agora, vai do dia 23 a 28. 23 a 28 de Sendo que o Papa chega no dia 22. Como é que vai ser? Ele vai chegar e o que vai acontecer? Vai do dia 23 a 28 e ele chega dia 22. Olha que tem tanta coisa para contar. Então vamos começar pelo início. Vamos a alguns pontos, né? A jornada ela existe desde João Paulo II e ela tem agora a duração de 28 anos, né? Ela começou há 28 anos. Isso, de 23 a 28, começando na terça-feira à noite, com a abertura na Praia de Copacabana, e vai terminar no dia 28, lá no Campus Fidei, Guaratiba, com a missa de envio pelo Papa. E aí tem várias celebrações, tanto da chegada do Papa na quinta-feira, dia 25, a Via Sacra no dia 26, ambas em Copacabana, a vigília e a missa no dia 27 e 28 em Guaratiba. A jornada é um tempo de peregrinação, o jovem sai da sua casa como peregrino, vem até o Rio de Janeiro, antes passa por algumas cidades do Brasil também para conhecer, para conviver, depois vem para o Rio, e também faz umas caminhadas também, no caso, para Guaratiba vai a pé, etc., como tempo de peregrinação e romaria. E junto com isso o Papa vem participar também junto com a juventude. O Papa Francisco virá na segunda-feira, dia 22, chega à tardezinha,
e será depois recebido oficialmente no Palácio Guanabara. Então tem essa questão oficial na segunda-feira. No dia 24, na quarta-feira, irá Aparecida por uma devoção especial à Nossa Senhora. Nossa, vai ficar uma loucura, né, Aparecida, né? Isso. À noite de quarta ele já retorna, já vai ter um momento de encontro com toda a rede de recuperação de drogados, de adictos, inaugurando também uma ala do Hospital São Francisco para atender essa situação, além dessa rede toda. E depois na quinta em diante começa a trabalhar com a juventude. Ao mesmo tempo que o Papa tem suas várias atividades, além daquelas atividades centrais, dos eventos centrais, ele vai também confessar as pessoas lá na região de Quinta da Boa Vista, ele vai visitar também a favela lá na região de Manguinhos, na favela Varginha, ele irá também encontrar com a sociedade civil no Teatro Municipal, irá celebrar para os bispos do mundo inteiro e o clero lá na Catedral do Rio de Janeiro, né? Irá almoçar com 12 jovens, 2 de cada continente, mais 2 do Brasil, né, lá no Palácio São Joaquim, para um ângelo do Palácio São Joaquim. Já foram escolhidos esses jovens? Eu creio que já foram escolhidos, né? Acho que eles foram escolhidos de dois de cada continente. Eu não sei dizer quais são, mas devem ser escolhidos, né? Porque isso as equipes vão escolhendo, porque nós temos o comitê organizador local da jornada, que são 18 sessões. É muita coisa, Cada né? sessão tem seus Desenvolve, responsáveis, grande parte são jovens, e eu vejo com muita capacidade do jovem de se responsabilizar, de trabalhar, de ter criatividade, de fazer seus trabalhos. Eu fico cada vez mais admirando ver essa capacidade. Os jovens trabalhando para a Jornada Unida da Juventude. E um deles é justamente essa questão, né, da parte de eventos centrais, outra questão das pastorais, etc., né? E os jovens ficarão hospedados em casas e apartamentos, das famílias que se colocaram com famílias acolhedoras, e assim como também escolas, salões paroquiais, etc. E na quarta, quinta e sexta de manhã, eles terão encontros nas regiões do Rio de Janeiro, nas paróquias, ou salões, ou salas, conforme o tamanho, né, do local, nas várias línguas. Então, eles ficaram hospedados numa certa região do Rio de Janeiro, por exemplo, a região que ficaram os croatas. Ficaram hospedados ali, e o encontro na parte da manhã será também na mesma região, de tal maneira que não seja necessário grandes deslocamentos. Entendi. Quarta, quinta e sexta de manhã, está tudo dentro do mesmo bairro. Né? Então, onde vai ter a vai ter posto facultativo, também a prefeitura vai, o governo do estado. Onde é catequese em chinês, então a igreja que vai servir para os chineses, também eles vão ficar hospedados na mesma região também. Vai estar organizada para isso. O que complica é espanhol e português, que são muitos. E aí, então tem uma... Não, os argentinos devem vir em peso, né? É a segunda maior delegação. A primeira qual é? Brasil. Ah, bom, claro, sim, imagina. Não, mas quem recebe é covardia, né? E a segunda maior delegação da Argentina, óbvio. A terceira, Estados Unidos. Terceira, Estados Unidos. Curioso isso, né? Padre Omar, está preparado? Preparado. Inclusive, o que o seu coração sente, assim, quando fala da Jornada da Juventude, na sua responsabilidade à frente do Cristo, à frente da cidade? O que o senhor sente, assim? De fato, que a gente traz essa marca própria do carioca, de ser acolhedor, e ao mesmo tempo uma renovação do catolicismo no Brasil. A gente sente que isso vai mexer com a fé do povo brasileiro, principalmente aqueles que trazem uma esperança, né? Acho que é uma resposta também do próprio Deus, da própria igreja, para esse momento de instabilidade, né, do pensamento, das possibilidades de renovação da própria juventude brasileira. Eu acho que o discurso da igreja é um discurso atual, é um discurso que gera esperança, que gera motivação no coração do jovem. Inclusive, a gente tem uma música que fala disso: jovens do mundo inteiro, sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. Então canta um pedacinho que eu quero fazer uma perguntinha depois dessa música. É só o refrão. Jovens do mundo inteiro, sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. Jovens, o amor no coração, sejam abençoados por São Sebastião. Ai, nosso que padroeiro, linda, né? linda essa música. Olha, no próximo bloco eu vou perguntar para a Dona Orani e para o Padre Omar sobre uma questão muito delicada: o crescimento dos evangélicos no mundo e como isso afeta a Igreja Católica, ou se não afeta, se essa convivência pode ser de paz, harmonia, né? Eu vou contar para eles também um episódio muito interessante, né, sobre a capela na qual eu tenho um Frei Galvão, que é cuidada por evangélicos. É curioso isso, né? Mas enfim, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Até já.
O santo é santo por causa da caridade, do amor. É isso que importa. Santo, Engesig. O sistema Rambler fornece tons duplicados de baixa frequência, permitindo que condutores de veículos e pedestres próximos sintam suas ondas sonoras, sendo eficaz quando usado em ambientes com tráfego intenso de veículos e pedestres. Às vezes você nem percebe, mas o Rio está bem diferente. Nos últimos 6 anos, o governo do Rio de Janeiro trabalhou muito para você economizar todo dia no transporte, para os empregos chegarem ao interior, para cuidar de uma nova vida ou para oferecer uma vida completamente nova. Ainda não fizemos tudo, mas hoje muita gente tem uma vida melhor. Somando forças, o Rio mudou. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Mais uma vez, obrigada por essa sessão especialíssima aqui. Padre Omar, que é o reitor do Cristo Redentor, e do Orani João Tempesta, que é o nosso arcebispo do Rio de Janeiro, né, aqui no nosso programa de hoje, bombando, né? Mas eu tinha feito uma pergunta, antes de nós irmos no intervalo, a gente estava falando sobre o crescimento da religião, o crescimento dos jovens na Igreja Católica, e eu perguntei aos dois sobre se o crescimento dos templos e das igrejas evangélicas trazem alguma contrariedade à Igreja Católica, assim, Dorani? Bom, eu vou lembrar, por exemplo, que a jornada, ela é da juventude, né? E nós vamos ter vários eventos abertos também a todas as religiões, também aos não religiosos. Nós vamos ter um encontro entre as religiões monoteístas, entre católicos, entre muçulmanos e judeus, que já existe encontros, que vai ter algum encontro onde se aprende a respeitar a diversidade e valorizar o que cada um tem de positivo. Temos também encontros nas igrejas também não católicas. Também tem anglicanos que virão para a jornada, a Catedral Anglicana do Rio estará aberta para a jornada, assim como tem outras denominações também, tanto históricas como também as pentecostais, né? E mesmo famílias acolhedoras e voluntários também, temos aí perto de 60 mil voluntários disponíveis para a jornada, também temos cristãos de outras denominações, né? Além disso, nós temos, para os que não creem em nada, toda a questão cultural, museus, cinema, teatro, exposições, as mais diversas, shows, outros pela cidade. Então a jornada tem como visão a juventude e ao mesmo tempo essa preocupação aberta a todos. Embora quem queira seguro, alimentação, transporte, precisa fazer inscrição, os que não necessitam disso ou não querem, tudo que acontece na jornada está aberto a todo mundo, tanto os atos centrais, como as questões culturais, como religiosas também, né? Agora, aquilo que você pergunta sobre a questão do número dos evangélicos, que estatisticamente tem aumentado. Nós não percebemos isso na participação na igreja. Pelo contrário, nós vemos nos últimos anos, nós temos que abrir novas paróquias, temos que ter mais missa nas paróquias, que não comporta justamente aqueles que querem participar da igreja. A não ser, evidentemente, em regiões que não mora ninguém, como o centro da cidade do Rio de Janeiro, cuja movimentação é durante a semana. Na hora do almoço, só vai à missa e tudo mais, que trabalha, e final de semana quase não reside ninguém, então aí sim é um pouquinho menos gente. Mas, em geral, onde tem os habitantes, a participação é muito maior.
Então, nós temos essa questão do ecumenismo, temos a questão do diálogo interreligioso e queremos fazer a nossa parte. Então, vemos que daqueles católicos batizados, nós temos muitos que participam e tem aumentado a participação. Então, o que acontece é com aqueles que não participam, não foram formados e tudo mais, que acabam procurando a fé de outras maneiras e acabam indo para as igrejas mais próximas, talvez, da sua casa. Exatamente. Ou por amizade. Tem muita igreja evangélica abrindo em todo o contexto. Então, isso não incomoda o senhor? Eu creio que nós temos um bom relacionamento. Bom relacionamento, e acho que fazer o bem e levar as pessoas ao transcendente, é algo que necessita muito o mundo de hoje. E não estamos disputando com ninguém. Temos que fazer a nossa parte. Estamos convictos daquilo que nós somos, claro, de ser católico, de viver a nossa vida de fé, mas ao mesmo tempo temos essa abertura para o relacionamento com os outros, de respeitar e ao mesmo tempo de dialogar e trabalhar junto. Tem muitas coisas que nós temos que trabalhar juntos para o bem da sociedade, bem do país. E no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem aumentado muito, é mais os indiferentes do que outras religiões. É mais aqueles que estão cansados de mudar, talvez, ou que não decepcionaram com tudo e acabam aumentando. Acho que aí está o grande desafio nosso. Olha, eu não vou resistir à tentação, porque apesar da gente estar falando sobre a Jornada da Juventude, é muito raro ter o senhor aqui conosco, é um privilégio. Então, eu não resisto à tentação, como jornalista, de fazer algumas perguntinhas assim, se o senhor não quiser, não precisa responder. Mas, por exemplo, o fato da Igreja Católica não abençoar os casais de um segundo matrimônio, o fato de ter uma restrição aos casamentos gays, isso por exemplo, e outras religiões acolherem com mais abertura e outras com muito menos, não acolherem de forma nenhuma, mexe com a Igreja Católica? Eu acho que, na verdade, é uma questão... Inibe esse crescimento? O que o senhor acha também, Padre Mar? Acho que é uma questão de esclarecimento, porque na verdade nunca a Igreja Católica deixou de acolher a todos na igreja. Acolhe a todos, evidentemente cada um depois que vem é chamado justamente a viver de acordo com o Evangelho. Então mesmo os casais em segunda união tem até encontros para eles. Tem até encontros, não, por exemplo, os casais, eu sei que eu sou casada no segundo matrimônio, eu sou casada há 27 anos, e eu ia até fazer uma bênção na igreja lá de Vassouras, onde nós realizamos uma missa em homenagem ao Frei Galvão, todo dia 25, já contei para o senhor, e lá foi uma confusão, porque eu não sou casada, quer dizer, eu não sou casada na Igreja Católica, meu marido tinha um primeiro casamento na Igreja Católica, que, enfim, tem o maior respeito pela ex-mulher, pela filha e tudo, mas temos um casamento que vai completar agora 27 anos, E aí e não era possível fazer nenhuma bênção, E eu fiquei triste, assim, confesso, na ocasião. Agora, eu fui, enfim, estudei muito o assunto e eu sei que não é permitido, a Igreja Católica não permite. Claro, a questão, se você está casado, casa de uma vez só. Precisa provar se valeu o casamento. Não, vale, claro, o casamento vale. A questão pode ser, tem muitas coisas que invalidam. Mas não é o nosso caso, o casamento dele foi válido. Tem umas válidas que invalidam. E tem a questão também, a igreja assim, não fazer nenhuma mentira. Ou seja, de tentar, digamos assim, disfarçar uma coisa, assim, tentando dizer a pessoa, está tudo tranquilo, e então estamos assim, mentindo para a pessoa, dando uma bênção que na verdade não é um casamento, nem um matrimônio. Então são coisas que... Isso é uma questão, dá um programa inteiro, Exatamente. Não, mas, por exemplo, não poder comungar, é uma coisa complicada, Agora, a questão da comunhão também tem que verificar que a pessoa que está lá, ela se comunga da palavra de Deus que ela escuta na missa, com os irmãos e irmãs que estão na igreja também, e no coração, na vida da pessoa, justamente, somente Deus é quem está presente, sabe o que acontece, o que a igreja pede para a pessoa de segunda união é justamente que ela saiba dar esse sinal que tem alguma coisa que precisa ser corrigido e não ter a comunhão explicitamente, mas o restante de participar, de ir na igreja, ninguém é proibido. É verdade. Bom, isso dá um longo programa, Vamos fazer um dia um programa sobre isso, para discutir essas questões bem polêmicas, O que o senhor acha, Padre Marco? Bom, eu acho que a sua vida, o que você faz de acolhimento, hoje na sua fazenda... Não, aliás, eu peço até desculpa por citar um caso meu, porque eu vivi isso, não queria citar o meu caso em particular, Mas os católicos casados pela segunda vez ficam muito tristes, assim, por isso. Um exemplo, de não poder comungar com o padre lá na igreja. E a sua opinião, qual é? Às vezes você não pode comungar do corpo de Cristo, mas você comunga no corpo de Cristo. Na alma. Na totalidade, nas celebrações que você proporciona na sua fazenda. Eu já tive também, uma vez, dando um abraço acolhedor também, durante
os aniversários dos filhos, né? E outras oportunidades maravilhosas, a gente pode se encontrar, ele rezar um Pai Nosso, agradecendo a Deus pela tua vida. Então, são maneiras de fato a gente poder se sentir inserido nessa dinâmica religiosa do catolicismo, nessa dinâmica própria que busca a paz, que é solidária. Eu acho que você traz essa experiência de fé tão bonita. Mas enfim, vamos falar da jornada. Dizem, olha, vamos falar do nosso Francisco agora, o Papa que vem, que vai ser bem legal, né? Dizem que o Papa Francisco é um homem muito impetuoso, né? Assim, de quebrar protocolos e tal. Isso preocupa o senhor? Pelo contrário, eu espero que ele quebre muito protocolo. Não, eu espero que ele se sinta muito bem aqui no Rio de Janeiro, né? Que queira ir ao encontro das pessoas, que haja essa oportunidade, que ele sinta-se muito bem à vontade de fazer aquilo que ele deseja e quer se aproximar, porque é o jeito dele de se aproximar, né? É claro, quem sabe que existe toda a preocupação do Brasil de oferecer a maior segurança possível, que é responsável pela segurança de um chefe de Estado, né? Então toda essa preocupação do Brasil, que quer realmente fazer o melhor possível para essa questão toda, mas ao mesmo tempo sendo um papo muito espontâneo, e conversando lá no Vaticano, mesmo aqueles que têm a segurança lá na Praça de São Pedro, que agora dá mais trabalho, né? Porque tem que ficar preocupado com as saídas dele, para ir de cá, eles disseram assim, olha, dá mais trabalho, nós estamos muito felizes. Porque tem vida, né? Tem dinamismo. De cuidar da segurança, ao mesmo tempo dessa espontaneidade que ele manifesta, né? E de poder abraçar as pessoas. Ele fez algum pedido especial para o senhor? Eu creio que aquilo que foi colocado é o seguinte, quando nós estivemos conversando com ele, quais eram as questões que ele queria, digamos assim, a mais aqui no Rio de Janeiro. E ele falou normalmente aquilo que ele pediu, que nós mandamos um programa extensíssimo, né? Que não daria tempo de ninguém fazer, não é? Então tinha que escolher um pouco, né? Quem sabe ele escolheria uma partida com o Neymar e o Messi, né? Assim, dava um chute, fazia um gol no Maracanã. E aí ele falou assim, que ele quer visitar uma favela, né? O senhor falou. E justamente ali ele deseja estar junto com o povo pobre, que é um pouco o seu coração, essa procura de estar junto. Ele também que escolheu também a questão de ir, né, encontrar as pessoas que estão recuperando da droga, também foi uma escolha dele, nesse aspecto aí, de ver o trabalho também de pessoas, leigos, religiosos, mas que estão nesse trabalho de recuperação. E também o encontro com os bispos brasileiros, né? Que tinha um encontro pequeno, com poucos bispos, tivemos que mudar a agenda para ampliar um pouco mais, né? Para ser o encontro que ele quer falar dos bispos brasileiros, e também com representantes dos bispos da América Latina, do CELAM, né? Foram aquele pontuou dos encontros, além, é claro, dos encontros com a juventude, que esses são os atos centrais que acontecem normalmente. Esses são atos especiais que, de toda a agenda, né, esses foram escolhidos, pontuados pelo Santo Padre. Bom, o nosso programa acabou, infelizmente, né? Estava uma conversa ótima. Dorani, muito obrigada por ter vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, Padre Omar. Paulo, obrigada. E vamos encerrar com uma música, então? Claro. Semana que vem tem mais, hein? Aguarde, tem um novo programa sobre a Jornada Mundial da Juventude com os nossos convidados aqui. A conversa está ótima, a gente vai deixar rolar até a semana que vem. Tudo é possível ao que crê, nada é impossível para Deus. Não tardes mais em lhe dizer, só Jesus pode salvar você. O que você veio buscar, Ele te dará. Você tem que acreditar em seu poder. O seu nome é Jesus de Nazaré. Tome posse desta bênção, tenha fé.